Estão conseguindo ver aí? Sim, perfeito. Tá. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado aí, Breno. Obrigado a todos que estão aí assistindo a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Borba. Eu trabalho no mercado de games aí há pouco mais de 10 anos, né? Comecei minha carreira ali por volta de 12 anos de idade, com modelagem 3D. E aí depois eu fui me especializando na área de criaturas, né? Desenvolvimento de personagens. E assim eu entrei na indústria de games. E aí logo depois eu abri meu primeiro estúdio em 2018, e aí comecei nessa parte de publicação, desenvolvimento, publicava, desenvolvia, e aí a gente foi pegando um pouco dessas estratégias, e há pouco menos de um ano e meio, né, a gente abriu a Google Games ali, por volta de 2024, 2023 ali, a gente já tinha essa iniciativa, né, de ter uma publisher. Hoje, para vocês terem noção, tem muita pouca publisher na América Latina, por volta de 3 a 4 publishers, e para vocês entenderem o que é uma publisher, o trabalho de uma publisher é fazer a publicação dos jogos, né? E levar os jogos mais longe, para outros países, né? Para outras plataformas que o estúdio não tem acesso. Hoje a gente é uma das 3 ou 4 empresas que tem parceria oficial com a PlayStation, o Xbox e Nintendo Switch, né? Temos parceria também com a Xsola, que é um grande parceiro também aí financeiro nosso, e tem vários meios de pagamentos também. E hoje eu quero falar um pouco deles também, né? Porque hoje a gente vai falar um pouco além das plataformas tradicionais, como que a gente pode trabalhar no mercado de games, como que a gente pode se diferenciar e quais são as tecnologias que a gente vai ver muito no futuro aí no mercado de games e que alguns de vocês já estão vendo, né? Principalmente aí para quem joga no Xbox, junto com o Game Pass, né? Todo aquele sistema em nuvem. Então hoje a gente também é uma das únicas empresas do Brasil que tem um sistema também em nuvem também, onde vocês podem jogar o jogo via nuvem em qualquer lugar, qualquer dispositivo também que vocês tiverem, tá? Então hoje eu vou apresentar um pouco dessas soluções aqui para vocês. Essa foi uma leve introdução, né? Para vocês entenderem que possivelmente se vocês forem desenvolver algum jogo, essas vão ser as plataformas mais práticas de vocês publicarem um jogo, além da Play Store e da Apple Store, que são plataformas mobile. E eu vou explicar para vocês o porquê que não faz sentido muito, às vezes, vocês irem para o mercado mobile, porque é um mercado onde quem tem mais dinheiro, tem mais acesso, né? E tem mais visibilidade também. Então, tem empresas que por mês que eu conheço, os caras investem 150 a 200 mil reais só em marketing para colocar o jogo lá nos tops mais vistos, tops mais baixados. É muito difícil você, como um estúdio ou como um estudante, conseguir ter um jogo muito baixado nessas plataformas. E é por isso que eu vou falar dessas plataformas aqui, além delas também, como que vocês conseguem desenvolver um trabalho que essas plataformas elas não têm uma forma de, assim, você monetiza porque você tem milhões de reais, entende? Então, por exemplo, a Steam, como talvez vocês já devem ter ouvido ou não, ela tem um sistema de review. Então, se as pessoas vão lá e dão review no seu jogo, o seu jogo vai subindo na escada da visibilidade, né? Quanto mais lista de desejo você tiver também. Então, é uma coisa muito mais meritocrática. Se o jogo for bom e as pessoas gostarem, seu jogo vai vender, entendeu? Então, não depende tanto assim de um marketing mensal ali de milhões e milhões de reais, tá? Realmente é uma plataforma que é bem justa com os desenvolvedores indies. E por isso que muitas vezes vocês vê jogos como Peak, Hollow Knight, esses jogos explodindo, porque é uma vitrine muito grande. Para vocês terem noção, a Steam hoje tem mais de 200 milhões de jogadores, né? Então, se você coloca seu jogo ali e a plataforma te gera essa visibilidade, olha a oportunidade que você tem, sabe? É uma oportunidade gigantesca, muito mesmo. Às vezes é um primeiro jogo, um segundo jogo, um terceiro jogo, às vezes você faz 1.000, 5.000, e a média da Steam ali por volta de 5.000 a 10 mil dólares que você faz por jogo, tá? É uma média bem interessante e eu vou falar sobre isso. Talvez para empresas dos Estados Unidos não seja tão interessante. Agora, para países como o nosso, que é uma realidade totalmente diferente, né? 5 mil dólares, 10 mil dólares, meu amigo, é muito dinheiro, tá, para gente. É muito dinheiro. E
Só de vocês já terem essa experiência de publicar em uma dessas plataformas, a gente sabendo que existe uma média de faturamento, vocês podem entender que a gente consegue fazer um faturamento muito maior com o estúdio se a gente levar esse estúdio para essas outras plataformas, como Xbox, Nintendo e PlayStation, tá? Para vocês terem noção, em média, o que a gente consegue fazer nessas outras plataformas é em torno de 10 mil a 25 mil dólares por jogo, tá? Hoje a gente tem mais aí de 10 jogos lançados nessas plataformas. Então, vocês devem ter noção de um pouco da nossa realidade hoje. Além disso, dessas plataformas, a gente tem outros parceiros que a gente cuida. Não necessariamente a gente publicou, né, o jogo, mas a gente cuida, a gente fez toda a parte de porte. Para vocês não sabem, existem também um serviço que é um profissional que pega o jogo do computador e leva para essas plataformas, né? A gente chama isso de portabilidade. Talvez logo aí vocês vão estar mais inteirados disso, vão entender melhor sobre essa parte de porte, que é muito extenso, né? E a gente recebe também um dispositivo para poder fazer todo esse porte aí também, tá? Então, para vocês terem noção, antes da gente falar do mercado de consoles, entender primeiro essa dependência que todo mundo tem da Steam, né? E vocês que querem, às vezes, entrar no mercado, a Steam, ela é muito mais, para vocês entenderem, ela é muito mais uma plataforma de entrada para vocês. E todos esses jogos que eu estou mostrando aqui para vocês são jogos que foram publicados na Steam e depois eles foram para os consoles, um tempo depois, né? Por conta dessa parte. Então, esse foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo com esses estúdios. Para quem não conhece, o Super Mobile Quest é um jogo que tem mais de 1 milhão de downloads na Play Store, né? É um jogo que a gente publicou nos consoles, do Warf Journey também, a gente cuida da parte de publicação ali desses jogos. E o Cyber War também é um jogo aí bastante conhecido, que a gente tem desenvolvido o port desse jogo para essas plataformas, tá? Então, além disso, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui um dado muito interessante, né? Desse papel de publicação que a maioria dos estúdios não focam. Um exemplo, talvez muitos de vocês aí querem desenvolver o jogo, mas quantos de vocês querem fazer a parte de marketing? Levanta a mão aí se alguém estiver me ouvindo bem. Quantos de vocês querem fazer a parte de marketing? É tipo um futebol, entendeu? Todo mundo quer ser atacante. Ninguém quer ser lateral, ninguém quer ser volante, ninguém quer ser zagueiro, né? Então, isso gera muita oportunidade no mercado de trabalho. Então, alguém sabe me dizer, dentro do mercado de games, o que está mais saturado? Programação e modelagem 3D, porque é o que todo mundo quer fazer. Então, em qualquer mercado que vocês forem trabalhar, pessoal, quanto mais vocês irem para áreas onde ninguém está explorando, onde ninguém está fazendo, né? Vocês vão ter mais oportunidade. Eu não estou falando para vocês deixarem de criar o jogo, mas que vocês vão ter oportunidade se vocês, às vezes, forem um bom vendedor, né? Aquele cara que já tem aquela lábia, né? O cara que consegue ter uma lábia muito boa. Então, pode ser um diferencial aí para muitos de vocês que trabalham no mercado de games, né? Essa parte de venda, essa parte de business, essa parte de chegar no cliente, apresentar um produto, fazer um pitch. Talvez vocês já devem ter visto alguma aula de pitch aí, apresentação, né, dentro do projeto. Então, tudo isso vai fazer uma grande diferença para um estúdio de games, onde vai ter um especialista em game design, um especialista em programação, um especialista em arte 2D, um modelador 3D. Então, tudo isso, se vocês conseguirem agregar isso dentro do estúdio que vocês forem trabalhar, ou se vocês se especializarem em áreas além do mercado de games, de negócios, de marketing, tudo isso vai fazer muita diferença, porque esse mercado sente muita falta de pessoas de áreas como advocacia, marketing, né? Parte de negócios, né? De network, de ir em evento, fazer negócios com outras empresas. Então, tudo isso pode levar vocês muito mais longe do que só vocês, às vezes, querer desenvolver um jogo e achar que só aquele jogo vai resolver, sabe? Tipo, vamos desenvolver o GTA brasileiro, entendeu? Tipo, isso, muito do público, das pessoas, para vocês terem noção, em média, na Steam, são lançados 40 jogos por dia. Como que vocês vão se destacar se vocês não têm um bom brand de produto, uma boa marca, um bom nome de jogo, né? Tudo isso faz muita diferença. E quem sai na frente é quem tem um
um BizDev e um bom pessoal e uma boa parte de marketing estruturada, entenderam? Então, tudo isso vai fazer muita diferença para vocês nessa etapa aí, tá? Então, alguma das estratégias que eu uso bastante dentro do que a gente faz é vocês, desde o início do produto, do desenvolvimento, vocês pensarem como vocês vão vender. Porque talvez muitas das ideias de vocês vêm tipo assim, eu vi um jogo ali e vou fazer igual, porque eu gosto. Beleza, pode até funcionar, mas você não tem uma métrica, você não tem uma pesquisa de mercado. Então é sempre ideal vocês buscarem, o que está em alta, o que daqui 2 anos pode estar em alta, o que daqui 1 ano e meio pode estar em alta, entendeu? Então, o que é mais difícil para a gente que trabalha dentro do mercado de games é ter previsibilidade. Porque às vezes pode estourar um gênero igual estourou o roguelite e daqui 1 ano esse gênero morrer. E o que vocês fizeram nesse dia que o roguelite estourou? Vou fazer um jogo igual, só que daqui 1 ano esse gênero já morreu. O que vai acontecer com o seu jogo? Não vai vender nada. E aí você vai ter perdido dinheiro. Então, essa é a parte mais difícil. Parece ser muito fácil, mas essa pesquisa de mercado alinha a expectativa, principalmente do estúdio e de quem desenvolve, tá bom? Então, tudo isso vai fazer muita, muita diferença mesmo para vocês como desenvolvedores e donos de estúdios aí, tá bom? Então, tudo isso aí é muito interessante. Então, uma das coisas também para vocês entenderem é estar nas maiores plataformas, né, de forma acessível, né? Tem algumas plataformas que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que a principal delas que a gente tem trabalhado é a Xsola, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês do porquê. Por que a Xsola ela tem se diferenciado tanto no mercado? Alguém aqui sabe a porcentagem de taxa que essas plataformas cobram para você, tanto para você ter o jogo lá e quanto eles ficam de porcentagem quando você vende? Tudo que você vende na Steam, nos consoles, é 30%, tá? As plataformas pegam 30% de tudo que a gente vende. E ainda tem mais um imposto de mais 30% de não existir um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, tá? Então, em média, a cada 10 dólares que a gente vende na Steam, a gente recebe 4 dólares e 50 cents, para vocês terem noção. Se a gente vende na Xsola, a gente de 10 dólares, a gente recebe 9 dólares e 50. Então, como vocês podem ver, tem uma diferença muito expressiva, né? Isso faz muita diferença quando a gente vai olhar ali por toda a parte de custo, né, e a parte de publicação. Porque se você vende 1.000 cópias na Steam a um jogo de 10 dólares, a gente está falando de 4.500 dólares de faturamento. Isso bruto ainda, antes de receber o dinheiro vir para o Brasil, né? Agora não, né? Que só a gente teria um faturamento aí bruto de 9.500 dólares. De 4.500 dólares, que daria em média ali 24 mil reais, para 9.500 dólares, que daria quase 48 a 47 mil reais. Olha a diferença disso para vocês verem. É gigantesca, entendeu? É quase o dobro que a gente fatura na Xsola. Claro, a gente não vai ter a mesma visibilidade, mas se a gente tiver a metade das vendas que a gente tem na Steam, já compensa, entenderam? Então é uma plataforma muito boa, é uma plataforma que a gente tem um launcher, né? A gente tem uma loja também, nossa, totalmente nossa. A gente consegue pegar o jogo que está sendo vendido na Steam, pegar uma chave desse jogo e levar esse jogo para a Xsola e vender essa chave pelo valor do mesmo valor que está dentro das plataformas, tem que ser padrão, tá? O valor. As plataformas elas exigem que os valores sejam padronizados. Só que eu posso colocar uma promoção na Xsola, vender mais e, além disso, faturar muito mais pela porcentagem que eles pegam nessa plataforma. Então, é muito bom. É um parceiro excelente que vocês têm que conhecer, né? Quando vocês estiverem entrando na área, é bom vocês entrarem na Xsola, entender como que eles podem ajudar vocês nisso. Eles têm um suporte muito bom nessa parte de vendas. E também para vocês criarem páginas gratuitamente. Vocês podem criar um site sem pagar nada. Vocês podem criar landing pages, né, para vender o jogo de vocês sem terem que comprar domínio. Para vocês que não sabem, o domínio é pago, tem que pagar hospedagem todo mês. Então já evita vários custos, tanto da venda do produto, tanto dos custos do próprio estúdio, entenderam? Então tudo isso vem
de mãos, assim, muito boa mesmo a tecnologia que a Xsolla está entregando para a gente aí, tá? Agora, dentro da venda de pacotes, os jogadores podem participar de eventos especiais, terem direito a acesso ao jogo antes do lançamento, vocês podem fazer beta fechado, vocês podem lançar uma demonstração ali para que eles possam testar o jogo de vocês, aumentar a comunidade, gerar um engajamento com a comunidade. Então, todo o fluxo de marketing dentro da Xsolla pode ajudar vocês a unir uma comunidade e crescer muito mais, né? Porque vai ter um engajamento muito maior do que qualquer outra plataforma. Porque lembrando, a Steam, ela não te dá acesso aos e-mails do jogador, você não sabe quem que colocou o jogo na lista de desejo. É muita pouca informação, a gente não tem rastreabilidade do que a gente faz dentro dessas plataformas. Então fica muito difícil até da gente gerar uma previsibilidade para um próximo produto. Então, se eu publico um produto aqui na Xsolla e eu tenho acesso aos e-mails, eu consigo fazer um remarketing e ainda, além disso, fazer um funil de vendas muito mais assertivo num segundo ou terceiro projeto, tá? Beleza? Além de que essa plataforma eles têm tecnologias muito avançadas, como o sistema de nuvem e o sistema de DRM, tá? Onde vocês podem ter o próprio jogo sendo baixado e instalado no nosso próprio launcher. Para vocês que não conhecem, a gente tem a Indigo Play. A Indigo Play é um sistema nosso, onde vocês podem baixar, ter acesso ao jogo e vocês baixarem o jogo ali mesmo e jogarem dentro desse nosso sistema, tá bom? Além disso, a gente está incorporando dentro do nosso launcher o sistema de nuvem da Xsolla, que já está disponível nas páginas web. Então, se você acessar aí o Xsolla Mall, que é a plataforma deles, vocês vão conseguir ter acesso a vários jogos nossos, da Google Games, onde vocês não vão precisar baixar o jogo com um clique, o jogo vai abrir e vocês vão ter acesso ao jogo via nuvem, tá? Apenas tendo acesso à internet ali, vocês vão conseguir jogar o jogo sem ter que baixar em um dispositivo que não precisa de um processador tão forte. Então, isso é o diferencial. Então, essa tecnologia a gente tem levado para frente aí, que é trabalhar melhor ela junto dos próximos lançamentos, tá bom? Então, pessoal, aqui também tem uma parte de stands e eventos que eles dão um suporte, né? Um exemplo, a gente teve com eles no ano passado na Gamescom, um stand do Bubble Chicken Farm, né? Eles vão para vários eventos em vários países, como Gamescom na Alemanha, Gamescom no Brasil, né? Eles foram para a GDC também, Tokyo Game Show, Beat Summit, vários eventos que ajudam nós, como desenvolvedores indies, a levar o nosso produto muito mais longe e também auxiliar na parte de venda e na parte ali de publicação, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria de passar aqui mais para algumas partes de estratégia ligada a isso, para vocês que não sabem. Tem algumas formas também aí que a gente tem de monetização dos jogos, entre a gente conseguir vender o jogo junto com outros jogos do mesmo gênero, dos mesmos elementos. Isso também facilita muito a entrada de vocês no mercado de games. Vou dar um exemplo. Vocês estão desenvolvendo um jogo roguelite. Vocês podem procurar outros jogos similares para vocês venderem junto com esses outros jogos. Então, vocês podem entrar em contato. Por isso que a parte de negócios é tão importante. Se tiver alguém que entende bem como escrever, falar inglês, fazer essas reuniões em inglês, isso vai também agregar muito valor na hora de vocês fecharem uma parceria, de fazer um bundle junto com um jogo que já vendeu 100 mil cópias. Isso vai gerar uma visibilidade instantaneamente para o jogo de vocês, tá? Então, são estratégias que às vezes são muito simples e fazendo o básico bem feito, vocês vão conseguir entrar no mercado de forma muito mais sutil e investindo menos do que vocês entrarem apostando tudo e depois perder todo o dinheiro, tá? Porque é uma das coisas que eu mais vejo, pessoas investindo 600, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais em um jogo só e apostando tudo nisso e acaba perdendo tudo porque não entendeu que leva tempo para construir uma comunidade, leva muito tempo para construir o público. Então é muito melhor vocês começarem com jogos pequenos, que tem um gênero nichado, que o estúdio de vocês tenha uma arte, e quando vocês olharem e falar assim, beleza, foi aquele estúdio que fez essa arte. Exatamente a mesma coisa ali do Hollow Knight, seguiu para o Silk Song,
porque é muito arriscado vocês quererem sempre fazer um jogo diferente, né? Vocês podem até fazer um jogo diferente, mas se tiver os mesmos elementos, por exemplo, se você só fizer jogo de terror, não precisa ser o mesmo jogo sempre, mas se for na mesma pegada de jogo de terror, vai auxiliar a você a construir uma comunidade mais sólida e consolidada também. Vai ajudar tanto na produção de conteúdo, na reutilização de recursos de programação, de sistema, né? Ainda mais se vocês utilizarem Unity, Unreal, todas essas engines, vocês vão conseguir criar uma capacidade de uma biblioteca gigantesca. Não sei se vocês sabem, mas a Disney faz isso. Ela reutiliza várias animações em vários anos. Então tem animação, sei lá, de 2000 que ela está reutilizando hoje. Talvez ela pega o frame e refaz em cima daquele mesmo frame, entende? Então isso faz com que você tenha às vezes o primeiro produto leva 2 anos, né? Só que o segundo pode levar 1. E aí, ao mesmo tempo, você vai faturar 2 vezes mais no segundo jogo, porque levou 1 ano, e também você tem mais público, e ao mesmo tempo você vai diminuir o custo. O que vai acontecer? A sua margem de lucro vai aumentar. Você pode ter, num primeiro jogo, uma margem ali, um ROI em torno de 10 a 12%, e no segundo jogo, vocês terem uma margem que sobe para 30, 35, entendeu? Então a diferença é muito grande. Então, se vocês forem capazes de criar essas mecânicas, reutilizarem elas em vários e vários projetos, isso vai agregar muito, muito valor no estúdio de vocês, tá? Muito valor mesmo. Bom? Então, aqui, quais são as formas de monetização que a gente tem, né? Vocês podem ter a monetização tanto do jogo sendo vendido de forma premium, né, que a pessoa vai lá, paga e tem acesso ao jogo. Isso na Xsola também é possível, né, vocês fazerem. No mobile é muito comum a gente ver no celular, a gente tem aquele tipo de monetização em anúncio, ou a pessoa paga para tirar o anúncio, ou deixa um anúncio rodando ali no jogo. Então isso é muito natural, tá? A gente tem jogos igual o Super Mario Quest, que tem mais de 1 milhão de downloads, que o jogo tem anúncio nele, e o jogo é gratuito. Só que no PC e nos consoles, ele é pago. E você deve pensar assim, pô, Matheus, mas você colocou o jogo gratuito, ele vai vender menos nas outras plataformas. A ideia de ter o jogo gratuito, muitas vezes, e é algo que eu estou absorvendo muito isso da estratégia que a Urubi fez há uns 4 anos atrás, é exatamente essa. Eles geraram tanto público, porque mobile, né, tem bilhões de jogadores, eles geraram tanto público que isso ocasionou deles terem o jogo muito bem visto nas outras plataformas. Então a lista de desejo aumenta, você consegue gerar muito mais pessoas nas outras plataformas jogando o seu jogo. E isso, o que a Steam faz? Ela impulsiona o jogo. Quanto mais gente jogando, mais ela impulsiona. Quanto mais lista de desejo, ela impulsiona. Quanto mais análises, ela impulsiona. Então, isso fez com que essa estratégia ficasse muito, muito interessante a longo prazo. E toda vez que eles fazem um lançamento, eles colocam o jogo ali gratuitamente no mobile. Então, vale a pena fazer esse teste, tá? Então, tudo isso faz com que vocês tenham uma capacidade muito grande de visibilidade. E o que a visibilidade gera na hora que você publica um jogo? Você começa a ter uma licença, né, de uso ali, você começa a ter um produto, um brand, uma marca. Toda essa marca, ela faz com que você consiga vender uma licença desse jogo, né? Uma licença de acesso, uma licença onde você consegue ganhar dinheiro além da publicação do jogo, né? Além do lançamento do jogo. A gente pode fechar uma parceria com a Coca-Cola ou com a Faber-Castell para ter um caderno do jogo. Então, sim, tem vários elementos que agregam valor quando você tem um produto de milhões de downloads. Tá? Você pode ter uma loja onde você vende produtos do seu jogo. A gente pode levar para eventos, né? O que acontece muito. Então, é muito interessante ter essa capacidade produtiva e essa capacidade estratégica de poder visualizar o jogo além de ser só um jogo, ser realmente um produto, uma marca e fazer disso ser muito mais inteligente, tá? Aqui para vocês terem noção, essas são a quantidade de estúdios que trabalham com a gente hoje, né? São vários estúdios, tem estúdios aqui que já faturaram mais de 5 milhões de reais, tem estúdios que faturam
10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais. Então, cada um deles tem um diferencial, tá? Tem a sua expertise. Alguns deles começaram há 6 meses atrás, outros já existem há 10 anos, há 5 anos. Então, toda essa timeline, esse amadurecimento de vocês, se vocês querem ganhar dinheiro no mercado de games, se vocês querem realmente se estabelecerem no mercado de games, o que vai contar é quanto tempo e a capacidade de vocês conseguirem sempre estarem entendendo e tendo essa previsibilidade do que vai estar fazendo, o que vai estar em alta daqui 2 anos, 3 anos. Se vocês conseguirem entender esse jogo e usar os elementos, às vezes, de um gênero que está em alta, em outro gênero, né, e absorver isso de forma inteligente, acabou, tá? Vocês vão conseguir se estabelecer de forma muito, muito prática dentro dessas plataformas. Além de vocês conseguirem vender o produto de vocês para alguma publisher, tá bom? Então, tudo isso vai fazer diferença. Tendo um bom produto, um produto que esteja em alta, tendo um nicho, o estúdio tendo um nicho bem focado, mas também conseguir usar elementos de jogos que estão em alta. Um exemplo, vocês podem ter um jogo de deck builder, que coloca um elemento de roguelite, que está em alta. Isso ajuda a agregar o quê? Ajuda a fazer com que o gênero que está em alta faça com que o jogador do gênero que está em alta jogar o jogo de deck builder, entendeu? Então, de forma prática, vocês conseguem usar esses elementos muito bem, tá bom? Então, vou passar um pouquinho aqui. A nossa apresentação é bem curta. A gente tem alguns parceiros aqui também que a gente trabalha, a Indie Hero, Cybermonk, a Fluto Music, né? Tem outros parceiros também. A gente tem uma parte de hold, de estúdios também, né? Onde a gente consegue fazer toda essa criação de bundles que eu falei para você. E também agregar valor dentro da Exola. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é dentro da Exola, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que funciona, né? E aqui tem várias coisas que são bem legais, tá? Bem legais mesmo. Como vocês podem verem, aqui eu tenho a capacidade de ter um painel onde eu consigo ter vários programas de criadores. E como é que a gente vende isso, né? A gente tem vários programas onde eu consigo ter acesso a uma lista extensa de criadores de conteúdo, né? Então, como vocês podem ver, eu vou ver que os criadores de conteúdos que a gente tem como parceiro, a gente tem os irmãos Piologo, né, que tem mais de 2 milhões de inscritos aqui, a gente tem algumas pessoas de fora, muita gente de fora, né? Então, tudo isso aqui a gente consegue fazer dentro das campanhas de publicação. E essa plataforma aqui é a Exola. A Exola é uma das plataformas que a gente consegue fazer esse trabalho. Então, aqui, diariamente, a gente recebe diversas solicitações para as pessoas jogarem os nossos jogos, tá? Então, isso facilita muito o lançamento, facilita muito as vendas, manterem essas vendas, né? Tudo isso aí faz com que a gente tenha um sistema muito elaborado. A gente consegue também entender quantas pessoas jogaram, né? Os analytics aqui também, a cobertura disso, né? Então, a gente tem aqui quantidade de pessoas que jogaram, média de espectadores, né? As pessoas que jogam o jogo. Então, tem bastante coisa, tá, gente? Bastante coisa. Dentro disso aqui, a gente consegue também ter os acessos à nossa plataforma aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhar, que é a Indigo Play, que é a que eu falei para vocês, tá? Dentro da Indigo Play, a gente consegue vender os jogos por fora da Steam. Então, a gente tem acesso aqui ao site do jogo, que também é feito pela Exola. E tudo isso vai diminuindo o custo e vai fazendo com que o estúdio tenha mais margem de lucro. Lembrando, gente, tudo isso aqui faz diferença para vocês venderem o produto de vocês, tá? Faz muita diferença mesmo, tá bom? Então, sabendo como usar isso, sabendo como compartilhar a ideia do seu produto, como vender ele, vocês vão chegar mais longe, tá? Então, pessoal, isso é um pouquinho do que a gente faz, tá? Do nosso trabalho, além das plataformas tradicionais aí. A gente tem desenvolvido técnicas para poder diminuir todo esse tempo, essa progressão do desenvolvimento, porque é uma das coisas que mais gera custo para a gente, né? Então, a gente tem jogos que eram feitos em 3 anos, a gente diminuiu para 1 ano e meio, então pela metade. Tudo reutilizando.
reutilizando. Talvez vocês já são bem familiarizados com o Asset Flip, muitos de vocês, que é o que a Ubisoft faz, que é o que a EA Games faz nos jogos como FIFA, né, Battlefield. Eles reutilizam muito recursos. Então, isso barateia muito o desenvolvimento de jogo, porque tá muito caro fazer jogo lá fora. E para vocês que estão no Brasil, é uma oportunidade gigantesca, porque hoje a gente tem recebido muita proposta de fazer jogos que as empresas poderiam fazer lá fora, mas elas estão começando a fazer aqui porque é muito mais barato desenvolver um jogo aqui no Brasil. Isso vai acontecer de forma muito, muito robusta. Então, se vocês se prepararem para esse boom que vai vir aí em 1 ano e 2 anos, todas as empresas do mundo vão querer desenvolver jogos aqui no Brasil, tá? Então já fica a dica para vocês se prepararem, se especializarem em uma área, seja programação, modelagem 3D. As empresas querem desenvolver jogos na América Latina como um todo. Já tem várias empresas que compraram estúdios no México, várias empresas que compraram estúdio no Chile, no Uruguai, né? E no Brasil também tem comprado, a Epic Games é uma dessas que comprou um estúdio aqui. Algumas empresas que estão trabalhando com a gente também estão pagando a gente para desenvolver produtos, para desenvolver outros jogos que elas poderiam pagar 10 milhões de dólares para desenvolver, aqui elas pagam 1 milhão de dólares, tipo 10 vezes menos, para vocês terem noção. Claro, a gente não quer virar uma China da vida, mas não é ruim trazer esse dólar para cá não, tá? Então, de certo modo, é bom a gente ter uma mão de obra mais acessível. Porque lembrando, o GTA, ele custou 200 milhões de dólares para ser desenvolvido e foi lançado em 2013. Agora o GTA já está em 2 bi de dólar. Então está quase inviável desenvolver um jogo na capacidade do GTA. Poucas empresas vão conseguir fazer isso. E muitas delas estão fazendo igual a Naughty Dogs ou a Santa Mônica. Corta o jogo em vários pedaços. Talvez daria para fazer o God of War Ragnarok junto com o God of War, os 2 últimos que saiu, daria para fazer junto. Mas eles resolveram vender o jogo separado, porque valia muito mais a pena. Em questão tanto de cronologia, tanto de mercado, de balanço ali para vender o produto a 299, a 399 ou a $60 mais ou menos, $70 ali. Porque compensa muito mais, né? E você chega num ticket médio de 80, $90 ali do produto, tá bom? Então fica a dica para vocês, se preparem para esse boom do mercado de games, porque vai vir e a gente vai ter uma capacidade aí de trabalho muito, talvez não tenha gente suficiente para fazer isso. Então lembrando, se vocês querem ser programador, seja o melhor programador. Se vocês querem ser modelador 3D, seja o melhor modelador 3D, porque essas empresas vão exigir um portfólio gigantesco, tá bom? Então, quero agradecer aí vocês. Se tiver a parte de abertura de, de perguntas, a gente pode abrir agora, Breno? Pode. Primeiro, agradecer aí a apresentação, Matheus. E assim, a intenção de trazer você é justamente para, não só os alunos da gente, mas tem algumas startups que apresentaram projetos aqui e ver a possibilidade dessas startups poderem acessar a plataforma de vocês, né? Então, vou aqui abrir perguntas para o pessoal, tá massa? Tá. Opa. Tá me vendo aqui? Boa noite, Matheus. E aí? Bom, meu nome é Asher. Todo o pessoal da Level 100, tudo aqui de Recife. E vendo a apresentação, eu fiquei pensando assim nesse rolê da Exol. E eu queria perguntar se tu sabe me dizer mais ou menos como que é a postura da Exol em relação às licenças digitais, como a gente vê, por exemplo, na Steam, que a gente não compra um jogo, né? A gente compra uma licença para jogar ele por alguns anos. Como que é isso na Exol? Sabe dizer? Bom, para você entender, a gente vende uma chave e uma key da Steam na Exola, entendeu? Então, no final, a gente só está vendendo o acesso da pessoa na Steam, sabe? Essa parte de licenças, como é a DRM, ela realmente é muito similar, tá? É realmente uma licença ali de acesso mesmo, enquanto aquele serviço existir, tá bom? Até porque, um exemplo, se acabar a Exola, o que acontece? Ela vai receber vários processos
se o jogador não tiver acesso ao jogo, entendeu? Então é mais uma questão burocrática e advocacia mesmo, sabe? Massa. Obrigado. Obrigado. Valeu. Matheus, e aí só mais uma pergunta. Se a pessoa tentar publicar diretamente com vocês, é possível ou teria, de fato, ter também a publicação na Steam ou em alguma outra plataforma, né? Epic Games, e aí publicar com vocês? Pode ser só com vocês separado ou o ideal é que publique em mais de um? Bom, o ideal é a Google Games Interativa, ela tem uma metodologia única. Nenhuma publisher faz o que a gente faz. A gente é a única publisher do mundo que tem essa metodologia. Inclusive, a gente apareceu até na Hate Level e a gente teve uma matéria publicada por conta disso. Que é o seguinte, a gente é a única publisher que participa integralmente do desenvolvimento do jogo. Então, a gente quer participar de tudo. A gente quer participar do lançamento na Steam, nos consoles, na Epic Games. Então, desde o início da produção até o final, a gente tem uma margem muito mais inteligente de vender o produto. Então, é muito mais fácil se eu for vender um jogo seu, desde o início da produção, a gente ter feito parte. Se isso não for possível, num segundo projeto, a gente fazer toda essa timeline junto. Mas hoje, o ideal é realmente a gente publicar o jogo em todas as plataformas de forma integral e tá com a gente. Eu vou fazer mais uma pergunta e abro para mais uma pessoa, que a gente tem um outro painel. A pergunta seria o seguinte: a gente já publicou aqui com os alunos na Google Play. E a Google Play, você submete o projeto, passa com um analista, ele vai apontar. O Google Play é mais difícil de dizer, olha, tem tal coisa para corrigir. Na Apple, a Apple é mais rígida. Submeter de vocês também passa por esse crivo, para, no caso, vocês dão algum feedback, ó, é bom que fizesse ajuste nisso, ou se há alguma outra forma de enviar o projeto do jogo para ver a viabilidade de publicação para vocês. Legal, ótima pergunta. E também, a gente também tem uma metodologia que a gente não pega o projeto. A gente trabalha com o estúdio. Porque a gente não acredita que fazer essa metodologia tradicional de tipo, esperar que o jogo vá fazer sucesso e pegar, sei lá, 100 jogos por ano, acreditando que 2 jogos terão sucesso, a gente acredita mais numa parte onde a gente consegue aperfeiçoar o estúdio e melhorar a capacidade produtiva e também a qualidade do produto ao longo do tempo com o estúdio. Então, hoje, se a gente for fazer qualquer parceria com qualquer estúdio, a gente vai ver a capacidade e a integralidade do estúdio em desenvolver algum produto. Então, a gente foca totalmente no estúdio e não no projeto, tá? Nossa, sensacional. Mais alguma pergunta? Já vim para mais uma. Então, Matheus, obrigado demais. Palmas. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação e tá uma boa noite aí a todos. Vou falar contigo depois para a gente ver alguns projetos de egressos e também algumas startups para ver se a gente lança projetos com vocês. Beleza? Inclusive, a gente tem aqui dentro, a gente tem uma parte educacional também, a gente já trabalhou em alguns projetos com a Unicamp, então a gente sempre está aberto aí a trabalhos estudantis, a projetos de TCC também, para ajudar em alguma coisa que for possível aí, tá bom? Então, fica à disposição, se alguém quiser meu contato aí, pode passar, tá? Para a gente conversar e poder ajudar em alguma coisa aí, eu fico à disposição 100% para vocês, tá bom? Beleza. Obrigado aí demais. Valeu, Matheus. Valeu, abraço, pessoal. Tamo junto.